Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 15 horas e 20 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo o que é notícia no Brasil e no mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, nós vamos começar então com uma história chocante. Um rapaz de 22 anos teve que tirar parte do pulmão por uso excessivo. Na verdade, o uso simplesmente de narguilé e cigarro eletrônico. E eu conversei mais cedo com ele, você vai acompanhar agora parte dessa entrevista. Vamos ver. Olha, e eu vou conversar agora com o Paulo Henrique Sampaio. Ele tem 22 anos e está internado no Hospital Regional de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, há 2 meses. E ele vai falar para a gente, direto do hospital. Infelizmente, ele teve que retirar parte do pulmão por uso excessivo de narguilé e também cigarro eletrônico. E vai contar para a gente essa história. Paulo, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Primeiro, é um prazer conversar com você. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde ao Brasil, né? E eu gostaria mesmo de relatar isso. Eu usei narguilé, cigarro eletrônico há um bom período e, isso causou sérios problemas. E o que mais contrariou a mim foi que, após eu parar o uso de narguilé, de cigarro eletrônico, começou a aparecer os sintomas logo depois. Depois que eu parei de usar o cigarro, o tabagismo, parei de fumar, entendeu? Começou a aparecer sintomas que eu nem imaginava que tinha. Tá certo. Comecei de sangue, comecei com tosse de sangue, sabe? E eu busquei atendimento médico, foi descobrir que eu estava com pneumonia com derrame pleural. Há um pedaço do meu pulmão. Enquanto eles eles notaram que tinha uma parte muito macia no meu pulmão. Então eles cortaram um pedaço, fizeram um corte e acredito eu que com a pinça eles foram mexer. Foi quando começou a vir com uma necrose na mão deles. Então eles foi retirando, até que saiu aquela parte do meu pulmão, entendeu? Então isso foi causado pelo narguilé e o cigarro eletrônico. Quais os sintomas? Eu queria que você detalhasse mais. Você começou a sentir falta de ar, por exemplo? Você falou que até vomitava sangue. Fala um pouquinho desses sintomas pra gente. Como afetou seu corpo? Um dos primeiros sintomas é as tosses frequentes. Começa a tosse. Mas no meu caso, porque nem todos os casos isso acontece, comecei a tossir sangue. Mas nem todos os casos de pneumonia ocorrem isso. O que indica que você pode ter pneumonia ou algum problema do seu pulmão? A falta de ar, pontas agudas ou pontiagudas na parte do tórax, falta de fome, falta de apetite, entendeu? Ânsias de vômitos. E agora, como está sua saúde, seu estado de saúde nesse momento? Quais serão os próximos passos médicos? E esse problema vai afetar você pelo resto da vida? Bom, como eu coloquei um dreno na parte cirúrgica do processo, acredito eu que meu pulmão já tenha feito uma limpeza, assim, digamos que uns 90%. Eu tenho a fé que eu vou tirar esse dreno aqui mesmo no hospital, mas tem muitos casos que as pessoas têm que ir com o dreno para casa. Primeiramente, alertando jovens que fumam cigarro eletrônico, fumam cigarro. Se vocês estiverem tendo sintomas como pontadas no tórax, tosses secas, tanto cigarro vermelhado, se vocês tiverem febre, falta de apetite, eu recomendo imediatamente buscar exames médicos, entendeu? Porque
pode ser tanto quanto uma pneumonia, quanto uma... Como é que é? Da doença lá que estava suspeitando. Como pode uma tuberculose? É algo pior ainda, entendeu? Assim, mim, eu falo que eu sou daqui, eu não sei como que funciona, entendeu? Tá certo, então. Posteriormente aí a gente vai divulgar esses dados, então. E eu fico aí, então, com esse alerta importante e agradeço muitíssimo a sua gentileza. Importantíssimo. E obrigado por me dar essa oportunidade, porque tem que alertar, porque eu corri risco de morte. Os médicos entravam aqui na minha sala, vinham o meu estado, falavam que o fato de mim estar conversando, respirando, andando normalmente era um milagre. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o Paulo Henrique Sampaio. Ele tem 22 anos e luta para se recuperar dos efeitos do cigarro eletrônico. Mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista. Olha só, e quem se sensibilizou com essa história, quiser ajudar, pode entrar em contato aí por esse WhatsApp, por esse número que está aparecendo agora na sua tela. Esse número é da mãe dele. E ainda falando de tabagismo, é importante lembrar que esse mês acontece a campanha Agosto Branco, que marca, a luta contra o tabagismo no país. E esse ano mira principalmente o uso do cigarro eletrônico e do narguilé. O tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão e a doença é responsável por cerca de 28 mil mortes por ano no Brasil. A campanha Agosto Branco acontece para tentar conscientizar as pessoas. O tabagismo e a exposição passiva ao tabaco são importantes fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão. Em cerca de 85% dos casos diagnosticados, o câncer de pulmão está associado ao consumo do tabaco e seus derivados. Por conta disso, é importante alertar sobre esse tema, porque a prevenção é a principal ação para diminuir o número de pacientes com o problema. Em todo o mundo, esse tipo de câncer era o primeiro entre os homens e o terceiro entre as mulheres. E no Brasil, era o terceiro mais comum em homens e o quarto em mulheres. A doença foi responsável por mais de 28.600 mortes no Brasil. E no fim do século XX, o câncer de pulmão se tornou uma das principais causas de morte evitáveis. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, as estimativas de câncer de traqueia, brônquio e pulmão são de 32.560 novos casos por ano. Atualmente, os jovens são as principais vítimas do cigarro eletrônico, que apesar de ter sido proibido pela Anvisa, continua sendo muito usado. O produto também está associado a doenças pulmonares letais, como o câncer. 20% do câncer de pulmão pode ser resolvido com cirurgia, mas como a doença muitas vezes não apresenta sintomas e pode matar mais as pessoas. Muitos casos são diagnosticados já em estágio avançado. Por isso é importante sempre se consultar com médicos e realizar exames preventivos, mesmo sem apresentar sintomas. A campanha Agosto Branco é essencial para fazer a conscientização sobre o câncer de pulmão, os principais sinais e principalmente sobre como preveni-lo, já que é uma doença extremamente prevenível. Olha, e é importante a gente lembrar que o governo federal também decretou aumento do imposto sobre os cigarros. E com o reajuste, a Receita Federal espera arrecadar 300 milhões de reais a mais neste ano. O preço mínimo de um maço com 20 cigarros será de R$ 6,50. O governo informou que o aumento de arrecadação da tributação sobre cigarros será utilizada como medida compensatória à renúncia de receita por conta da lei que estende ao farelo e ao óleo de milho. Mesmo tratamento tributário concedido à soja relativamente à incidência do PIS e à COFINS. O preço dos cigarros é definido pelas empresas do setor, ou seja, cabe a elas decidir se o aumento de tributo será repassado ou não aos consumidores. Geralmente, a alta de impostos é transmitida aos preços. A partir de setembro, o preço mínimo do maço de cigarro será de R$ 5
para R$ 6,50. Além disso, a partir de novembro, o imposto sobre produtos industrializados aumentará de R$ 1,50 para R$ 2,25. O reajuste foi oficializado por meio de um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan. A ideia de aumentar os impostos sobre cigarros para compensar a desoneração da folha de pagamento já era discutida pelo governo, mas ainda não havia sido concretizada. A medida, que poderia gerar cerca de R$ 723 milhões em arrecadação anual, segundo estimativas do Tesouro Nacional, não foi suficiente para cobrir os custos da desoneração, estimados em cerca de R$ 25 bilhões. Olha, vamos falar de economia. Após 2 meses de queda, a indústria voltou a acelerar e teve o melhor resultado em quase 4 anos. Vamos ver aí na reportagem. A produção industrial brasileira avançou 4,1% em junho na comparação com maio, interrompendo 2 meses seguidos de queda. Segundo o IBGE, no acumulado do primeiro semestre, a indústria brasileira teve expansão de 2,6%. Em relação a junho do ano passado, a indústria avançou 3,2%. Já no acumulado nos últimos 12 meses, o avanço foi de 1,5%, intensificando o ritmo de crescimento em relação ao resultado do mês anterior. Com o resultado de junho, a indústria marcou o resultado positivo mais intenso desde julho de 2020. Entre as atividades, as influências positivas mais importantes foram assinaladas por coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, com alta de 4%, produtos químicos, com 6,5% positivos, produtos alimentícios, com 2,7%, e indústrias extrativas, com 2,5% de aumento. E olha só, o governo federal abriu um novo crédito extraordinário de quase R$1,5 bilhão para ações no Rio Grande do Sul. Esse dinheiro será usado para ajudar aí na reconstrução do estado. Acompanhe. O presidente Lula editou nova medida provisória que abre crédito extraordinário de R$1,455 bilhão para subvenções de crédito e ações de reconstrução no Rio Grande do Sul. De acordo com o texto publicado, R$1 bilhão vai ser destinado ao Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Já o Ministério da Educação receberá 367 milhões para apoio à educação básica e infantil. Também nesta semana, o governo assinou uma medida provisória que dá auxílio financeiro a produtores rurais do Rio Grande do Sul. O texto autoriza descontos para liquidação ou renegociação de parcelas de operações de crédito rural de custeio, de investimento e de industrialização. A MP atende os produtores severamente impactados pelas enchentes, que atingiram a região entre abril e maio. As renegociações são destinadas a mutuários das cidades em estado de calamidade, que tiveram perdas iguais ou superiores a 30% na renda esperada ou no valor dos bens financiados. De acordo com a Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural, mais de 206 mil propriedades rurais foram afetadas pelas enchentes, com prejuízos em produção e infraestrutura. Será preciso recuperar mais de 3.200.000 hectares de terras para cultivo afetadas pelas enchentes. Os últimos dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul apontam 478 municípios afetados, 182 mortes confirmadas e 29 pessoas desaparecidas. Olha, e por falar em tragédias, ambientais e climáticas, a Organização Mundial da Saúde publicou um estudo que mostra que mais de 175 mil pessoas morrem todos os anos na Europa devido aos efeitos das ondas de calor extremo. As ondas de calor extremo deixam um rastro de morte na Europa. Um relatório da Organização Mundial da Saúde mostra que mais de 175 mil pessoas perdem a vida devido ao fenômeno todos os anos, entre as quais 489 mil mortes relacionadas ao calor, registradas anualmente entre 2000 e 2019 no mundo. A região europeia detém 36% desse montante. A área da Europa da OMS, que se estende até a Ásia Central, é a que aquece mais rapidamente, cerca do dobro da média global.
Nos últimos 20 anos, a mortalidade relacionada ao calor aumentou 30% na região. A OMS explica que as temperaturas extremas agravam as doenças crônicas, incluindo as cardiovasculares, respiratórias e cerebrovasculares. Também são responsáveis pelo estresse térmico, quando o corpo humano não consegue manter a temperatura entre 36 e 37 graus, a principal causa de mortalidade relacionada ao clima na região. De acordo com a organização, o número de vítimas do calor vai disparar nos próximos anos devido às mudanças climáticas. E o hospital de campanha da FAB, a Força Aérea Brasileira, ultrapassou os 50 mil atendimentos às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Mas quem traz mais informações sobre esse assunto é o repórter Wellington Pael. Vamos ver o Wellington aqui. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, Kleber. Ao todo foram 51.661 procedimentos realizados no Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira em pouco menos de 3 meses da Operação Taquari 2, deflagrada no Rio Grande do Sul, para atender as vítimas das enchentes. A maior parte dos atendimentos é de clínica médica, pediatria, ortopedia e odontologia. A estrutura da FAB está hoje unificada em atendimento anexa a um hospital localizado em Canoas, a cidade que fica na região metropolitana de Porto Alegre. O local também tem um centro de triagem para identificar necessidades urgentes da população que busca por serviços de saúde. Lembrando que o Rio Grande do Sul ainda se recupera das enchentes que deixaram um rastro de destruição no estado entre os meses de março e maio deste ano, afetando diretamente 2.400.000 pessoas, obrigando 600.000 a abandonarem suas casas. Os dados mais recentes da Defesa Civil apontam para 478 municípios afetados, 182 mortes confirmadas, 806 pessoas feridas e 29 desaparecidas por conta da tragédia. É com você, Kleber. Muito obrigado, Wellington Pael. Bom, agora é hora de mostrar os vídeos que viralizaram na internet e são destaques nas redes sociais nesta sexta-feira. Olha só, o primeiro vídeo que eu vou mostrar agora é uma grande confusão que um boi, ele causou em um condomínio de luxo no Mato Grosso. O animal havia fugido de um frigorífico e causou, olha só, um prejuízo de R$40 mil. Vamos acompanhar. A imagem de segurança mostra o momento em que o boi invade o condomínio em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, Mato Grosso, após fugir do frigorífico pela madrugada. O animal faz um tour entre os prédios e ainda destruiu vários equipamentos, como o portão, o aparelho de reconhecimento facial e muito mais, causando um prejuízo de R$40 mil. A tentativa de captura do boi mobilizou uma equipe de bombeiro, da polícia e também os moradores do condomínio. Para pegar o boi, foi necessário um vaqueiro laçar o animal e depois foi devolvido para a empresa. Neste mesmo dia, mais 2 bois também fugiram, mas não entraram na área dos moradores e foram devolvidos ao frigorífico. Olha só, 2 alertas importantes nessa história. Primeiro, do frigorífico, é claro, não pode deixar escapar um animal assim. E segundo, para o condomínio e a segurança do condomínio. Afinal, onde entra um boi, entra uma boiada. E olha só que curioso, um homem foi flagrado dirigindo uma carreta sem para-brisa. E para proteger do vento, ele usava um capacete. Mas a polícia não gostou muito da ideia. Vamos conferir. As imagens divulgadas pela Polícia Rodoviária mostram um motorista que foi flagrado dirigindo uma carreta sem o para-brisa. Além do veículo estar sem o vidro, o homem estava usando um capacete como forma de proteção. A carreta saiu de Porto Velho, em Rondônia, e tinha como destino final a cidade de Concórdia, em Santa Catarina. Mas o veículo foi apreendido em Mato Grosso e o motorista foi multado em R$ 195 e perdeu 5 pontos na carteira de habilitação. Não foi informado o motivo da falta do para-brisa. Parabéns aí para a Polícia Rodoviária, que identificou e autuou. Não pode andar assim a mentalidade do brasileiro. Ele estava de caminhão, mas agia como se estivesse de moto. E olha só, vamos ver então esse outro vídeo impressionante. Um homem estava pendurado em cima de um poste e a equipe de resgate foi lá tentar retirar ele. Mas ele não queria sair, resistiu e chegou até a agredir os resgatistas. Vamos ver.
As imagens mostram a tentativa de resgate de um homem em cima do poste de energia. 2 agentes da equipe de resgate tentam tirá-lo de lá, mas são recebidos com chute. O homem se pendura nos fios de alta tensão. O resgatista de laranja segura pernas do homem e eleva socos na cabeça. Podemos ver o esforço da equipe em tentar conter a revolta. Não se sabe ao certo o motivo que fez o homem subir no poste e recusar resgate. Olha, parabéns aí para os profissionais, os resgatistas, que é uma prova de amor ao próximo, né? Foi lá tentar ajudar o rapaz e ele, ingrato ainda, agrediu. Mesmo assim, eles não desistiram, estão de parabéns aí pelo profissionalismo. E olha só que impressionante essa história, aliás, está bombando hoje. Um pescador de 85 anos foi resgatado após ficar 3 dias, isso mesmo, 3 dias atolado em um buraco cheio de lama em um terreno no rio Solimões, no interior do Amazonas. Olha só esse vídeo. O pescador de 85 anos de São Paulo de Olivença, interior do Amazonas, ficou encalhado por 3 dias em um trecho do rio Solimões. O pescador, Belmiro Tavares, foi resgatado pela Defesa Civil em um buraco de lama. O idoso é morador do distrito de Santa Rita do Uel, que fica a cerca de 1.000 quilômetros de Manaus. Ele estava desaparecido após sair para pescar. Familiares se preocuparam e acionaram as autoridades para tentar descobrir o paradeiro dele. Para resgatá-lo, a ajuda da tecnologia foi fundamental. Um drone foi utilizado para ajudar a encontrá-lo e foi avistado dentro de uma canoa em um buraco de lama. Nas imagens, é possível ver que o idoso, ao ser resgatado, estava fora da canoa, completamente coberto por barro e com a lama até a altura das axilas. Ao ser resgatado, Belmiro Tavares foi levado para o hospital, sendo necessário passar por uma lavagem gástrica, mas passa bem. Teve muita sorte esse homem aí, eu diria mais do que sorte, Deus aí cuidou da vida dele e impediu o pior. E olha só que número alarmante, mais de 300 pinguins apareceram no litoral do Rio de Janeiro. Quem traz essa informação é o nosso repórter, o Anderson Nascimento. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Kleber, e boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Kleber, é uma marca. 365 pinguins no litoral do Rio de Janeiro chama a atenção de ambientalistas e de toda a população fluminense. Os pesquisadores do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos registraram 365 animais no litoral do Rio de Janeiro, entre maio e julho só neste ano. O número é 4 vezes maior do que os registros do ano passado. O que parece uma boa notícia pode ser um sinal de desequilíbrio ambiental. E os especialistas apontam isso por conta dessa maior presença dos animais na costa fluminense, pode indicar que eles não estão encontrando nem alimentos suficientes durante a rotação de imigração e também está tendo dificuldades por conta das temperaturas mais altas. O coordenador do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos da Universidade Santa Úrsula, o Bruno Correia Meurer, explica que os animais chegam desnutridos e muito debilitados depois de uma viagem tão longa que começa na Patagônia. Agora, os profissionais especialistas e ambientalistas estão apontando um cuidado que os frequentadores das praias tomem, que é não se aproximar desses animais e nem tentar qualquer interação. Mas, por hora, fica de uma visão bonita de se ver aqui no Rio de Janeiro, que não é um animal tão comum. É com você, Kleber. Muito obrigado, Anderson. Olha que alerta importante que o Anderson fez, né? Se você se deparar com um animal diferente, aí, um animal exótico que você costuma ver na TV, não se aproxime dele, não tente contato. Chame uma autoridade. Bom, eu mudo de assunto agora, aliás, para trazer também uma boa notícia de segurança pública. Isso porque o ministro da Justiça e Segurança Pública adotou uma iniciativa do governo do Piauí para tentar reduzir os roubos e furtos de celulares. Um aplicativo, ele permite rastrear os aparelhos roubados através do número de identificação. Vamos ver. Enquanto a plataforma federal celular Seguro bloqueia o aparelho, em caso de roubo, um sistema criado no estado do Piauí permite rastrear e enviar mensagens ao celular roubado ou furtado, incentivando a devolução.
De acordo com o governador do Piauí, Rafael Fonteles, o método resultou na recuperação voluntária de 8 mil celulares em 6 meses, com uma redução de 38% nos crimes em comparação ao primeiro semestre do ano passado. O sucesso do programa atraiu o interesse de 18 estados, com 11 visitando o Piauí para conhecer o projeto. O Ministério da Justiça também formou um grupo de trabalho para desenvolver um protocolo nacional de recuperação de celulares, baseado nesta experiência piauiense, com um prazo de 90 dias para implementação. Um protocolo de intenções entre o Ministério e o governo estadual já foi assinado nesta quinta-feira. O governo piauiense lançou o aplicativo Protege Celular em fevereiro de 2020. O projeto estadual foi sendo aperfeiçoado, chegando ao CellGuard, que consiste na criação de um banco de dados com o número de identificação de todos os aparelhos cadastrados pelos proprietários, além de um aplicativo que permite o rastreamento dos telefones. A principal diferença entre a plataforma federal e a piauiense é que, enquanto a federal bloqueia a linha e o acesso a serviços financeiros, transformando o aparelho em um pedaço de metal inútil, a estadual preserva a integridade do aparelho. Desta forma, quando o aparelho volta a ser ligado, mesmo que com outro chip, são enviadas mensagens ao aparelho, alertando seu portador que o produto é fruto de roubo ou furto e deve ser devolvido em uma delegacia, sob risco de seu portador sofrer as sanções legais. Com isso, a maioria das pessoas que recebem a mensagem entrega o aparelho à polícia. E agora é hora de falar de Jogos de Paris, no nosso Momento Olímpico. E quem traz as informações, como aliás acontece todo dia desde o início dos Jogos, é o Fernando Jesus. Fernando que está aqui ao meu lado no estúdio. Boa tarde, Fernando. Seja bem-vindo. Aliás, hoje você traz uma notícia que vale ouro, não é, Fernando? Exatamente, Kleber. Boa tarde para você e a todos os nossos telespectadores. O Brasil conquistou a primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos. E não tinha como ser diferente. O esporte que mais trouxe medalhas para o nosso país. A judoca Beatriz Souza é campeã olímpica na categoria acima de 78 quilos. Saiu a tão esperada medalha de ouro para o Brasil. Beatriz Souza aplicou um vazare no começo da luta e venceu a israelense Haz Reschko, vice-líder do ranking mundial e atual campeã europeia. Aos 26 anos, a menina da cidade de Itariri, no litoral paulista, se torna assim a 27ª atleta do judô brasileiro a conquistar uma medalha olímpica, a modalidade que mais trouxe conquistas ao Brasil nos Jogos. Esta é a primeira participação dela na competição. O Brasil ainda volta a disputar medalhas no judô por equipes, que encerra a disputa do esporte nos Jogos Olímpicos no próximo sábado. Olha, os nossos parabéns aí pela Beatriz hoje. Né, a gente abre a internet, a gente dá de cara com aquele sorriso estampado dela, aquela marca da vitória, superou todas as dificuldades, todas as limitações e conquistou essa medalha de ouro. Então fica aqui o registro, né, Fernando? Bela conquista. Exatamente, Kleber. Inclusive, eu vi agora há pouco nas redes sociais, a Beatriz também, ela se emocionou muito depois da disputa do ouro, pois enquanto ela se preparava para os Jogos Olímpicos de Paris, ela também sofria com o luto de sua avó materna e ela chorou muito ao falar com a sua mãe pelo telefone e falou que toda essa vitória e todo esse esforço era pela avó. Pra gente ver, né? É uma campeã dentro e fora do tatame. E olha só, não foi só no judô. O judô, claro, foi a melhor notícia do dia, mas também teve boa notícia no vôlei masculino, é isso, Fernando? Exatamente, Kleber. O Brasil venceu o Egito mais cedo e avançou para a próxima fase. Vamos conferir. Vitória tranquila para avançar. Depois de ser derrotada pela Itália e pela Polônia, a seleção brasileira encarou o Egito nesta sexta-feira, precisando vencer por 3-1 ou 3-0 para se classificar. Com parciais de 25-11, 25-13 e 25-16, o Brasil não teve dificuldades para bater a seleção norte-africana. Darlan foi o principal pontuador da seleção, com 15, sendo 12 de ataque, 2 de bloqueio e 1 de saque. Lucarelli marcou 13 pontos e Leal 10.
O adversário da próxima fase vai ser definido após as partidas restantes da fase de grupos, que termina no próximo sábado. Agora o vôlei, né, que a gente acabou de ver, é um esporte que sempre fez boas campanhas nas Olimpíadas, sempre trouxe medalhas para o Brasil. Mas esse ano não vinha muito bem. E a gente espera, né, que esse resultado de hoje possa ser um ponto de virada nesses jogos, não é, Fernando? Exatamente, Kleber. Como você disse, o Brasil, a seleção brasileira de vôlei é um esporte que sempre trouxe medalhas para o Brasil e esse ano realmente não estamos muito bem, não estamos como o esperado e a gente espera que melhore no vôlei e traga mais uma medalha aí para o nosso Brasil. Com certeza, Fernando, do basquete para o vôlei, que também aí foi bem hoje. Exatamente. O basquete também avançou para as quartas de final depois de vencer o Japão por 102-84. A vitória da Grécia contra a Austrália também ajudou os brasileiros. A seleção brasileira de basquete começou a rodada precisando de um placar com margem larga de pontos para compensar o saldo negativo sofrido nas derrotas para a França e a Alemanha. Bruno Caboclo foi o nome do jogo. Ele terminou a disputa com 33 pontos e 17 rebotes. Mas para se classificar, o Brasil ainda dependia da vitória da Grécia contra os australianos. A Grécia também dependia da própria vitória para sonhar com uma vaga na segunda fase da competição. E foi exatamente o que aconteceu. Os gregos começaram a partida a todo vapor. Chegaram a ter uma vantagem superior a 15 pontos. Porém, os australianos reagiram no fim do jogo e cortaram a vantagem. Placar final, 77-71 para a Grécia. E com o resultado, o Brasil também passou de fase. Olha, e agora a gente vai falar de um esporte que é muito praticado no país e que tem trazido bons resultados em nível mundial, inclusive, que é o surf masculino. Não é, Fernando? Também teve bons resultados hoje? Com certeza tivemos ótimos resultados. O Gabriel Medina eliminou o brasileiro João Chianca e agora vai disputar as semifinais contra o australiano Jack Robinson. Medina comemorou a vitória, mas lamentou ter eliminado o seu compatriota. Num duelo brasileiro das quartas de final do surf masculino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta quinta-feira, Gabriel Medina se saiu melhor e vai disputar as semifinais contra o australiano Jack Robinson. No mar de Teahupo, na Polinésia Francesa, o tricampeão da WSL começou a bateria, encaixando duas ondas com notas 6.67 e 8.10. A pontuação de 14.77 foi bastante superior ao 9.33 conseguido pelo compatriota João Chianca, o chumbinho, que não teve sorte com as ondas. Olha, eu acabei de falar aí que o surf é um esporte muito praticado no país e é mesmo, realmente traz bons resultados, como a gente viu, mas não só por homens. As mulheres também fazem bonito, são destaque nessa modalidade, não é, Fernando? Exatamente, Kleber. No surf feminino, no Brasil também se classificou. A Tatiana venceu a espanhola Nadia Erostarbe e garantiu a classificação para a semifinal do torneio. A surfista brasileira Tatiana Weston Webb garantiu uma vaga na semifinal, enquanto Luana Silva foi eliminada da competição feminina nos Jogos Olímpicos de Paris, nesta quarta-feira na bateria das quartas de final em Teahupo, na Polinésia Francesa. Em um cenário com poucas ondas, Tati conseguiu fazer boas manobras para vencer a espanhola Nadia Erostarbe. Ela teve uma pontuação final de 8.10 contra 6.34 da adversária. Mais cedo, ela tinha vencido nas oitavas de final a americana Caitlin Summers, atual número 1 do mundo. Mais tarde, foi a vez de outra brasileira entrar na água. Luana Silva foi superada pela costarriquenha Brisa Hennessy, que teve 6.37 no somatório contra 5,47. Luana tentou até o fim e chegou a trocar de prancha, mas não conseguiu superar a adversária. Se tivesse avançado, enfrentaria Tatiana Weston Webb em uma semifinal 100% brasileira. A outra disputa da chave vai ser entre a americana Caroline Marks e a francesa Joanne Defay. Os dois duelos estão marcados para sábado. Olha, e a gente viu aí um monte de notícias boas do Brasil, né, nos Jogos de Paris de hoje. Mas nem tudo, né, foi notícia boa. Também teve derrota e, infelizmente, o tênis de mesa, não é, Fernando? O Hugo Calderano ele era até favorito, havia muita expectativa em torno da participação dele, mas infelizmente não deu. Exatamente, Kleber. Infelizmente, o Hugo vinha numa participação muito boa na competição, mas infelizmente hoje ele foi eliminado
da competição, mas ele ainda vai disputar a medalha de bronze. Dura derrota para o Brasil. Hugo Calderano perdeu nas semifinais do tênis de mesa para o sueco Truls Morgard e vai disputar o bronze. O carioca começou bem a partida e abriu 10-4 no primeiro set, mas tomou a virada com 8 pontos seguidos do sueco e demorou para se recuperar do baque. O jogo continuou equilibrado, mas com o brasileiro quase sempre atrás no placar. No final, Morgard levou a melhor e selou a vitória no sexto set. A partida terminou com parciais de 12-10, 16-14, 7-11, 11-7, 10-12 e 11-8, que demonstram um equilíbrio entre os dois competidores. A disputa pelo bronze vai ser contra o francês Félix Lebrun, derrotado na outra semifinal pelo chinês Fan Zhedong. Caso vença, Hugo vai entrar para a história como o primeiro não europeu ou não asiático a subir no pódio no tênis de mesa dos Jogos Olímpicos. A semifinal já é o melhor resultado brasileiro na competição. A gente viu, perdeu, mas é o melhor resultado brasileiro e ainda pode trazer medalha. Nem tudo está perdido e também merece os parabéns o nosso mesa tenista, não é, Fernando? Com certeza, Kleber, ele teve um ótimo desempenho e ainda vai disputar a medalha de bronze, o que é um grande feito para o Brasil. E a gente torce, claro, para que ele volte para casa com essa medalha e nos ajude ainda mais no quadro de medalhas. E por falar em quadro de medalhas, Fernando, hoje o Brasil teve ouro e deve ter melhorado bastante a posição aí nessa classificação geral dos Jogos de Paris em relação a medalhas. Teve muita alteração hoje, Fernando? Com certeza, Kleber. Vamos então ao quadro de medalhas. Em primeiro lugar aparece a China com 13 medalhas de ouro, 7 de prata e 7 de bronze. Total de 27 medalhas para os chineses. Na sequência, na segunda colocação, vem os Estados Unidos. E por ter menos medalhas de ouro que a China, os estadunidenses aparecem na segunda colocação, mesmo tendo mais medalhas no total. São 9 de ouro, 17 de prata e 15 de bronze, totalizando 41 medalhas para os americanos. Em terceiro vem os donos da casa, os franceses, com 9 medalhas de ouro, 11 de prata e 11 de bronze, 31 medalhas no total. Os britânicos estão em quarto lugar com 9 medalhas de ouro, 8 medalhas de prata e 8 de bronze, total de 25 medalhas. E a Austrália fecha o top 5 com 8 medalhas de ouro, 6 de prata e 5 de bronze, totalizando 19 medalhas australianas. E o nosso Brasil subiu para 18º, 1 medalha de ouro, 3 de prata e 3 de bronze, total de 7 medalhas brasileiras. É isso aí, Fernando, e não vai parar por aí. A gente tem certeza que vem mais medalha e mais ouro, com certeza, né? Com certeza teremos mais medalhas, principalmente a de ouro, e vamos melhorar aí no quadro de medalhas. Fernando, muito obrigado aí pela sua participação e na segunda-feira a gente volta aí trazendo todo o resumo, todas as notícias dos Jogos de Paris. Com certeza, Kleber. Até segunda-feira. Grande abraço. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia e você que esteve comigo até agora e é de outro estado, fique então com a sua programação local. Ótima tarde e até segunda.